A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 8, aqui da classe dos jovens. E vamos entender, gente, sobre a profecia como experiência no movimento pentecostal. Rapaz, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Quero alertar você também que a gente está comentando lições dos adultos, dos jovens e dos juvenis. É só você procurar aí no nosso canal, tá bom? Então vamos que vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aproveita, segue a gente nas nossas redes sociais. Vamos lá, vamos estudar das Escrituras em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui na classe dos jovens. A profecia na experiência pentecostal. Como os pentecostais acreditam na profecia? Por que os pentecostais fazem uso da profecia? E como a profecia em si é tratada pelos pentecostais? Há uma diferença entre profecia bíblica e profecia impulsionada pelo Espírito na hora do culto pelos nossos queridos irmãos? Vamos entender isso hoje na nossa ministração em nome do Senhor Jesus. E é claro que vamos analisar a partir das Escrituras e vamos entender muito bem o que a palavra de Deus nos diz. E é claro que eu quero convidar você que está chegando hoje aqui pela primeira vez para aproveitar, se inscrever no nosso canal. Não se esquece não, tá bom? Se torne um dos nossos alunos, vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí também, por favor, o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Quero agradecer você, sabe, que faz questão de deixar aí o seu comentário. Muito obrigado, pessoal, que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, tem gente que nos incentiva. Quero agradecer você que está assistindo a gente de qualquer parte desse mundo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer o nosso povo do nosso Brasil, meus irmãos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa aí o seu comentário, coloque aí de onde você está assistindo essa lição, vou ficar muito feliz em te ter por aqui, tá bom? Gente, é claro que eu quero dizer para você que eu estou deixando o link na descrição para facilitar a sua vida, tá? Se você se interessar pelo material da aula, é só clicar e baixar automaticamente em nome do Senhor Jesus para você usar aí, é de graça. E é claro que eu quero alertar você. É importante você iniciar a sua aula lendo o texto bíblico da lição. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Lembre-se também, querido professor, que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E é importante você ter em mente sobre esses 3 objetivos específicos. Tenha ideia também que a sua lição tem 3 pontos, ou seja, você vai trabalhar 3 argumentos hoje. Descreva para os seus alunos o primeiro ponto, segundo e terceiro. Isso vai te ajudar na dinâmica da sua ministração. Hoje nós vamos estudar sobre a experiência pentecostal, a profecia nessa experiência de culto que possuímos. Além das línguas, nós acreditamos no dom da profecia. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você iniciasse a sua ministração lendo o texto do dia com seus alunos. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Ele é um argumento bíblico que trabalha exatamente aqui a importância da profecia dentro da igreja, dentro do movimento pentecostal. A profecia em si, ela é verdadeira e ela possui o seu lugar no movimento pentecostal. O dom da profecia é um dom específico que nós encontramos nas Escrituras. E para nós do movimento pentecostal, a profecia é Deus falando conosco. Profecias verdadeiras, tá? Porque existem hoje, infelizmente, muitas pessoas que distorcem a profecia para agradar a si mesmo e também chamar a atenção das pessoas. Isso aí não é verdadeira profecia. Mas a verdadeira profecia em si, ela passa pelo crivo da palavra. E através da palavra em si, nós entendemos que essa profecia, ela vem de Deus para o nosso coração. Primeiro, porque as Escrituras é o prumo da profecia. E a profecia precisa ser trabalhada dentro das igrejas em si. De acordo com a Bíblia, a própria profecia, ela é a mensagem de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Diferente das línguas, a edificação das línguas é produzida no indivíduo pessoalmente, Mas a profecia, ela traz a edificação e o entendimento para a igreja
por completo. E hoje nós vamos entender sobre essa importância primordial no movimento pentecostal. E o primeiro ponto da nossa lição vai esclarecer os termos. Nós vamos estudar isso em 3 subtópicos. Vamos entender o que é profecia. Qual é a utilização desse termo? Será que é um dom? Será que é somente algo que vem e volta? Vamos entender isso à luz das Escrituras. Vamos para o primeiro subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Profeta é um dom ou um ministério? É claro que você pode utilizar isso em sala de aula, esse questionamento, para aguçar os seus alunos. A profecia em si é uma mensagem espontânea da parte de Deus para a sua igreja. E ela possui o papel de exortar, consolar e avivar, edificando o povo de Deus. Ou seja, a profecia é um alerta, a profecia também é um consolo, a profecia também é um avivamento. A profecia é a voz do próprio Deus usando os seus servos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus, por exemplo, utiliza a palavra, o viés da palavra para poder falar conosco. Deus utiliza o viés da natureza para poder falar conosco. Deus utiliza o viés dos sonhos para poder falar conosco. E Deus também utiliza o viés da profecia, que é o argumento da nossa aula de hoje, para poder falar conosco. E é claro que a gente precisa ter a noção que a pregação da palavra de Deus também é considerada por vários teólogos como profecia. A palavra sendo exposta. Quando o pastor prega, ele também está sendo um profeta, está anunciando a mensagem, está interpretando o texto bíblico e aplicando o texto bíblico na vida dos seus ouvintes. E aqui nós já entendemos que a própria palavra de Deus em si, a pregação, o ensinamento, também é um viés que Deus utiliza através do canal que é o pastor, o profeta, o servo de Deus que está entregando a mensagem pelo crivo da palavra ao coração dos seus ouvintes. Efésios capítulo 4, o próprio apóstolo Paulo dá base para isso que estamos explicando para você. Diz que na hora da mensagem o pastor se torna profeta, pregador, expositor da mensagem de Cristo. E é claro que na própria Bíblia, em Efésios 4, você vai entender que Deus separa para a sua igreja pastores, evangelistas, está lá, profetas, servos que expõem a palavra, servos que entregam a mensagem de Cristo. E a profecia precisa passar pelo crivo da palavra. E nesse caso de Efésios 4, nós entendemos que o pregador, o expositor da mensagem, cheio da graça, da unção de Cristo, se torna um profeta para entregar a mensagem. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você vai para a igreja e pede a Deus uma palavra, pede a Deus para Deus usar alguém, Deus usa o pastor. E o pastor, sem saber de nada, pregando a palavra, se torna profeta e entrega exatamente aquela mensagem que você estava precisando para a sua edificação. Nesse momento, ele se torna um profeta de Cristo. Vamos avançar, vamos para o segundo subtópico que vai continuar trabalhando esse termo, esses argumentos que estamos entendendo aqui. A pregação da palavra de Deus. A palavra pregação na língua grega significa querigma, anunciar aquilo que vem do alto, ser um arauto, entregar a mensagem. E gente, o profeta é um arauto, ele entrega a mensagem do seu Deus. O pregador é um arauto, ele entrega a mensagem do seu Deus. Ele expõe a palavra, ele apresenta as Escrituras. E aqui é uma riqueza primordial para o nosso crescimento em si. E nós, no movimento pentecostal, acreditamos que na hora da palavra, na hora da mensagem, na hora das Escrituras, Deus fala através dos seus servos. A palavra pregação, querigma, aparece em Mateus capítulo 9, versículo 35. Cristo ensinando, pregando a palavra, analisando os escritos do Antigo Testamento e expondo a mensagem de Deus, se torna profeta. Marcos capítulo 16, versículo 15, Cristo orienta os seus discípulos, dá uma ordem: preguem o evangelho, se tornem porta-vozes, profetas, arauto, anunciem a mensagem. Isso era o que o profeta fazia, anunciava a mensagem de Deus. Esse é o nosso papel.
Romanos capítulo 10, versículo 14, o próprio apóstolo Paulo, no mundo do Novo Testamento, declara algo fantástico. Como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem anuncie, se não há quem ministre esse querigma, seja esse arauto de Deus? Aqui é o profeta da Bíblia, que nós do movimento pentecostal acreditamos. Gente, a gente acredita que Deus usa os seus servos pela palavra. O terceiro subtópico trata sobre essa profecia, avançando aqui, compreendendo essa profecia que é apresentada à luz do Espírito. Esse aspecto em si. Já deu para entender que a profecia ela é demonstrada quando pregamos, quando anunciamos a mensagem. E a luz do Espírito, como ela é trabalhada em si? Ela não deixa de passar pelo crivo da palavra. Outro detalhe da profecia, além de exortação e consolação, é anunciar o futuro, anunciar aquilo que irá acontecer. E é claro que à luz do Novo Testamento nós entendemos que Deus usa os seus profetas e descrevem detalhes sobre aquilo que irá acontecer. Mas esses detalhes precisam passar pelo crivo da palavra. Sem palavra não funciona, não é verdadeiramente a profecia em si. E Deus ainda usa os seus servos por esse dom que nós acreditamos à luz das Escrituras no movimento pentecostal. Lucas capítulo 13, versículo 34, Cristo profetizou a destruição de Jerusalém e orientou os discípulos a saírem da cidade em si. Isso é algo para o futuro. Isso é profecia que aconteceu à luz das Escrituras. Mateus 26, 34, o próprio Cristo também em profecia revela o futuro para Pedro, dizendo que ele o negaria 3 vezes. E aconteceu. Atos 11, versículo 28, o profeta Ágapo, ele orienta Paulo, ele traz essa profecia que Paulo em Jerusalém iria sofrer. E aconteceu. Dentro da Bíblia, esse que profetiza, que anuncia essa mensagem, conhecido como profetas. Esse profeta entrega essa mensagem, ele anuncia. E no movimento pentecostal, nós acreditamos que Deus pode mostrar algo para alguém, algo específico, que passe pelo crivo da palavra, que demonstre algo que o irmão em Cristo precisa ouvir, precisa entender. É claro que nós precisamos entender que o profeta em si, ele descreve a mensagem direcionada para alguém. Ele não descreve para chamar atenção para si, mas eu acredito na Bíblia daquele profeta que, ao invés de chamar atenção para si, ele demonstra a glória para Cristo. Ele vem até alguém, ele entrega a mensagem e, como um consolador, ele traz essa orientação, porque ele está sendo impulsionado por Cristo. Deus usa os seus profetas hoje. Deus usa os seus servos para entregar uma mensagem, para receber uma palavra de Deus, para apontar algo que Cristo quer que aquela pessoa faça. E isso é específico à luz das Escrituras. E o movimento pentecostal acredita muito bem nisso. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando a profecia em si, na Bíblia. A profecia nas Sagradas Escrituras. Vamos entender esse movimento profético dentro da Bíblia em si. Como era que acontecia, o que acontecia com o profeta, o que o profeta fazia. Isso é específico à luz da palavra de Deus. Para abrir o rolo e ler as Escrituras. Isaías também faz a mesma coisa. Nós entendemos que à luz das Escrituras, no Antigo Testamento, nós possuímos profetas que são literários. Também temos aqueles que não são literários, como o próprio profeta Elias e Eliseu, servos de Deus, e alguns outros que surgem nas Escrituras. Mas esses profetas do Antigo Testamento precisavam conhecer da palavra, conhecer da lei. Eram chamados por Deus. Deus chama para ser seus profetas gente simples, como o próprio Amós, que era boiadeiro, por exemplo, de acordo com as Escrituras. Ele também foi chamado por Deus e entrega-se a mensagem ao seu povo, à sua comunidade. O profeta só era levantado no Antigo Testamento para entregar uma mensagem de Deus quando o sacerdote não estava exercendo o seu ministério sacerdotal, quando o rei estava afastado do próprio Senhor. O profeta exerce um papel fundamental. Mas o profetismo bíblico do Antigo Testamento, no estilo do Antigo Testamento, só vai até os dias de João Batista. A partir de João Batista, o estilo do Novo Testamento é baseado pela unção do Espírito.
Já no Antigo era diferente, eles eram cheios do Espírito, o Espírito capacitava eles para uma mensagem, para algo específico, para entregar uma profecia, e esse Espírito retornava para Deus. Depois nunca mais eles sentiam a presença. Mas no Novo, esse Espírito vem e está com a igreja, está conosco. E por isso nós cremos, e nisso nós acreditamos no movimento pentecostal. Hebreus capítulo 1, versículo 1, o próprio escritor aos Hebreus diz que por muitas vezes Deus falou pelas escrituras através dos profetas. E o profeta no Antigo Testamento era aquele que tinha visões de Deus, era aquele que recebia a mensagem, era aquele que apresentava a exposição do céu, já que no Antigo Testamento não existia, por exemplo, os evangelhos. Já aqui no Antigo Testamento, muitos livros que possuímos no Antigo Testamento, na nossa grade 39, ainda não existia, mas existia a lei, o Pentateuco. Todo profeta bíblico conhecia essa escritura. E é claro que analisando isso nós podemos avançar. Vamos para o segundo subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A profecia depois do Pentecostes. A profecia depois do Pentecostes, ela é diferente. Ela agora é tida como um dom espiritual. Primeiro a gente precisa declarar algo aqui, que o dom não é da pessoa em si, é Deus que dá, é Deus que usa, é Deus que capacita, é Deus que envolve. E a profecia é vista agora como um dom que Deus dá aos seus servos, e esse dom precisa passar pelo crivo da palavra em si. A profecia no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, a partir do Pentecostes, é vista como algo profético, é vista como algo que descreve o futuro. Por exemplo, João, escritor de Apocalipse, é visto como um profeta. O próprio Paulo também tem revelações de Deus. O próprio Pedro recebe a mensagem do céu. São profetas que têm visões, que descrevem a palavra. E nós entendemos isso à luz das Escrituras. A profecia, dentro da palavra, é uma mensagem espontânea de Deus para os seus servos, demonstrando esse cuidado que Deus tem com a sua igreja, com seus filhos. Isso é profecia. E o terceiro subtópico do ponto número 2 nos ensina a não desprezar os profetas, porque os profetas são servos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Paulo recomenda aos irmãos a não desprezar os profetas, mas julgar as profecias. Esse julgamento das profecias é aquilo que eu estou dizendo para você, ele passa pelo crivo da palavra. A profecia se encaixa com a Bíblia em si é o crivo principal, isso é o que Paulo está ensinando. Marcos capítulo 13, versículo 20, Cristo nos alerta contra os falsos profetas. E aqui a gente precisa entender que hoje em dia existem grandes falsos profetas, que até mesmo são televisivos. Falsos profetas que distorcem a palavra para encontrar um bem real para si. Para encontrar, por exemplo, um recurso financeiro dentro da palavra. Existem, infelizmente, hoje pessoas que entregam profecias, que eram profecias utilizadas para consolação, que na realidade não são profecias, são latas vazias, panelas furadas em si, que só fazem barulho, que entregam a mensagem para a pessoa esperando uma oferta depois. Isso aqui é pecado. Isso aqui não é tratado pelas Escrituras. Já existem casos, por exemplo, de pessoas que vão na rede social de alguém, que conhece a rede social, conhece o perfil e vão para determinadas igrejas e descrevem a rede social da pessoa como se fosse uma profecia. Isso não é profecia. Isso aí é algo mal, isso aí não é algo profético à luz das Escrituras. A profecia em si, ela passa pelo crivo da palavra. Eu creio em profetas, homens e mulheres de Deus que têm uma comunhão perfeita com Cristo. E claro, são pessoas naturais como eu e você. Tem defeitos também, mas tem o temor de servir a Deus de todo o coração. Nós precisamos pregar esse temor através da profecia para a glória de Deus. Vamos avançar para o terceiro e último ponto da nossa lição, que também possui alguns subtópicos que vamos tratar aqui com você em sala de aula. As funções da profecia. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. A primeira função da profecia é exortar, edificar e consolar. Você percebe que a profecia ela tem esse papel. Exortar é ensinar, edificar, orientar os irmãos a crescerem e consolar aqueles que precisam. Esse é o papel da profecia à luz das Escrituras. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3,
A Bíblia diz que o primeiro papel da profecia em si é a consolação. A consolação é especial, é esse abraço de Cristo através da sua mensagem. Ela tem o objetivo de fortalecer o corpo de Cristo, fortalecer aquele que está precisando ouvir a voz de Deus. E Deus fala através dos seus servos. Depois nós percebemos que edificar. A profecia tem o propósito de construir a edificação do corpo de Cristo. Exaltar a Deus nesse crescimento espiritual. A profecia te orienta a ter um foco com Deus. E a profecia em si é impulsionada pelo próprio Deus, produz esse crescimento real, nos orienta a estar com Cristo, avançando para a glória de Deus. Vamos para o segundo subtópico, entendendo um pouco mais sobre essa função da profecia. O que está por vir? Esse é o argumento do segundo subtópico. Não podemos esquecer que a profecia a partir do Novo Testamento ela é preditiva, ela é preventiva, ela orienta o povo. Ou seja, a própria Bíblia em si descreve que a profecia ela orienta o povo a não andar por determinado caminho, a não seguir o falso, a não seguir aquele caminho que produz a destruição, mas a permanecer fiel com Cristo, a seguir a luz do Evangelho. Essa profecia já é diferente do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento é literal. Essa aqui ela se torna exatamente consoladora, edificadora, que exalta Cristo e exalta também a soberania e o trabalhar de Deus. O terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte argumento. Para que a profecia serve? A profecia serve para edificar o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que tem a função de administrar os seus servos, administrar os servos de Cristo. E a profecia vem como exposição da palavra, como pregação, como voz profética de Deus. Deus pode usar os seus servos para ser essa manifestação, esse lapidar, esse cuidado que Deus tem com a sua igreja. Gente, eu espero que Deus te use poderosamente, que você compreenda que o movimento pentecostal trabalha exatamente a profecia. E nós acreditamos nessa profecia à luz da palavra. Que você seja um instrumento para a glória de Deus. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula em Cristo Jesus. Tchau, tchau.